E na aula de hoje nós vamos aprender programação orientada a objeto. Vamos iniciar os estudos para entender o que é um objeto, uma classe, as características, comportamentos, enfim, tudo relacionado à orientação a objeto. E para começar, nós vamos criar um projeto novo. Vocês podem criar pela linha de comando ou pelo próprio Visual Studio Code, conforme vocês já aprenderam em aulas anteriores. Eu vou criar por aqui porque eu já estou dentro do Visual Studio Code. Então, Command Palette, New Project, Dart, Console Application. Escolho a pasta, eu já tenho a da minha preferência, vocês escolhem a de vocês aí. E vou dar o nome do projeto, Dart_POO, Programação Orientada a Objeto. Feito isso, eu dou um Enter e vamos aguardar ele criar o projeto. Finalizando, nós vamos excluir 3 arquivos que nós não vamos usar agora. Então, dentro da pasta bin, tem o arquivo, vamos deletar, na pasta lib também, e também na pasta teste. E aqui na pasta lib, nós vamos criar uma pasta chamada classes. Dentro dessa pasta classes, vamos criar um arquivo Dart. Então, new file. Vamos chamar de underline classes.dart. Vamos criar também a função main para iniciarmos o projeto a partir daqui. Então, o que vem a ser então um objeto? Um objeto nada mais é do que a representação de algo que existe no mundo real, tá? Então, na programação também praticamente tudo representa algo que existe no mundo real, tá? Então, assim nós criamos então as classes, tá? As classes que são aqui um modelo de representação desse objeto. Então, nós vamos começar agora criando uma classe. Tá? Então, essa classe que vai representar um objeto. Nós podemos escolher vários objetos. Eu vou escolher aqui, criar dentro da pasta classes aqui, vou criar um novo arquivo. Então, essa vai ser a nossa classe. Nós vamos chamar de carro. Carro.dart. Tá certo? Então, esse carro vai ser o nosso objeto do mundo real. E nós vamos dar a esse carro características e também comportamentos. Tá? Quais são características de carro, por exemplo? Todo carro ele tem uma marca, ele tem um modelo e também tem um motor. Tá? O carro também tem comportamentos, como por exemplo ligar, acelerar e frear. Tá certo? Então, vamos começar criando a classe. Como criamos uma nova classe? Com a palavra reservada class. Então, eu digito class e o nome da classe. Eu vou chamar de carro. Tá? Abre e fecha chaves. Aqui dentro nós vamos pôr o corpo da classe. Então, é assim que nós declaramos a classe. A palavra class e o nome da classe. Sempre com a letra maiúscula. Então, essa classe carro vai representar todos os carros que existem no mundo, digamos assim. Né? Então, nós vamos primeiramente dar características a esse carro, então, que são os atributos. Tá? Eu vou começar aqui, então, dando nome de um atributo. Vai ser do tipo string, ele vai permitir nulo aqui de início. Tá? Eu vou chamar de marca. Esse é o nosso primeiro atributo. Um carro também tem um atributo chamado modelo. O que mais? Um carro tem também um motor. Tá certo? Então, essas são os 3 características que na programação aqui da classe nós chamamos de atributos. Tá? Então, o que esse carro vai fazer? Ele vai ter comportamentos. Todo carro ele liga. Tá? Então, eu vou criar um comportamento aqui
chamado ligar, tá? Então é como se fosse aqui uma função. Lembra das funções que nós já criamos, tá? Então ele vai ter um retorno de string chamado ligar. Então eu vou retornar aqui uma mensagem dizendo carro ligado, certo? Então essa é um comportamento, um método. Vamos criar mais um método aqui chamado acelerar. E vamos retornar acelerando o carro. E por fim, vamos criar mais um método chamado frear. Quando ele freia, então vamos dar a mensagem carro parado. Muito bem. Então esses são as características do carro. O que um carro faz, então, né? Então nós chamamos de métodos. E esses métodos eles têm um tipo de retorno e o nome, tá? E aqui entre as chaves, nós vamos programar tudo o que esse método precisa fazer. No nosso caso, como nós estamos apenas começando, nós vamos retornar uma mensagem dizendo que ao instanciar esse objeto carro, ele passou por aqui, tá certo? Então já criamos o carro. Agora nessa classe inicial aqui, void, nós vamos criar um carro. Então nós vamos instanciar esse carro, tá? Então para isso nós vamos aqui começar aqui criando um novo carro. Então eu digito a palavra carro, certo? Eu vou dar um nome para ele. Eu vou chamar de carro 1, tá? Igual new carro. Assim que nós criamos um novo carro. Reparem que automaticamente quando eu crio uma instância da classe carro, automaticamente o Dart já entende e ele importa o arquivo chamado carro.dart. E assim ele já cria uma instância do carro. Mas até agora esse carro é simplesmente um carro, ele não significa nada ainda. Nós precisamos então informar os atributos, né, que são as características desse carro. Então o que esse carro 1 vai ter? Ele vai ter uma marca. Então quando digito carro 1 ponto e digito marca, eu vou estar atribuindo um valor para ele. Então essa marca inicial aqui vai ser Volkswagen. Acho que é assim que se escreve. Tá? Então esse carro 1 também vai ter um modelo. Então reparem, quando eu digito carro 1 e dou um ponto, ele automaticamente já completa com os atributos que eu informei lá na classe. Então modelo ele vai ser igual, digamos que seja um Gol, tá certo? E esse carro também ele vai ter um motor. Então ponto motor igual, eu vou chamar aqui de 1.0, tá certo? Legal, já criamos o carro, então agora eu vou imprimir. Vamos ver se está certo, tá? Então eu vou aqui imprimir o carro 1. Tá? Que ele vai ter a marca. Qual vai ser a marca? Eu vou interpolar aqui, tá? Com a variável. Eu vou colocar carro 1 ponto marca modelo. Qual que vai ser? Então vamos interpolar aqui com carro 1 ponto modelo. E por fim, o motor, que vai ser aqui. Opa, digitei errado. Carro 1 ponto motor.
E assim nós criamos o nosso primeiro carro. Vamos ver o resultado. Executando, eu tenho o carro 1, marca Volkswagen, modelo Gol, motor 1.0. Então, nós imprimimos aqui todos os atributos dessa classe, invocando aqui através de uma nova instância. Então, nós criamos um novo carro, tá? E nós demos essas características. Então, vamos agora printar aqui também. Vamos invocar os comportamentos, que são os métodos. Vamos fazer esse carro ligar. Então, para ele ligar, eu coloco o carro 1, ponto. Repare que quando dito ponto, ele já dá as opções aqui. Então, ligar. Muito bem. Agora, print. Carro 2, carro 1, ponto. Acelerar. E, novamente, print. Carro 1, ponto. Frear. Vamos ver agora, então, se ele vai chamar os métodos. Executando aqui, temos resultado. Nós temos o carro 1, que está ligado, que está acelerando e também foi parado. Então, de acordo com como nós chamamos os métodos aqui, automaticamente ele veio aqui e retornou essa mensagem para nós. Então, aqui nós temos o carro 1 exatamente da forma como nós planejamos. Tá? Nós criamos um novo carro, nós colocamos atributos e depois nós criamos os métodos, chamamos os métodos por aqui. Vamos criar um novo carro agora, chamado carro 2. Eu vou dar um print aqui para separar. Para a gente poder visualizar melhor na log. E eu vou exatamente copiar tudo isso aqui. Ctrl C, Ctrl V. Nós vamos aqui agora criar mais um carro. Vamos chamar esse carro de carro 2. Tá? Então, nós precisamos simplesmente trocar aqui onde é que está carro 1, nós precisamos colocar carro 2, tá certo? Porque nós criamos um novo carro. Vou trocando aqui um a um para vocês verem onde precisa ser trocado. Então, exatamente é isso, fizemos tudo. Então, nós criamos um carro 1 e o carro 2, mas ainda esse carro está igual, nós vamos colocar uma outra marca, vai ser da marca Fiat, vai ser um Uno e também vai ser 1.0. Tá? Então, vamos imprimir o carro. Legal, criamos aqui então o carro 2 da marca Fiat, modelo Uno e motor 1.0. E esse carro também chamou os 3 métodos, tá? O método ligar, o método acelerar e o método frear, conforme nós criamos aqui. Então vejo que nossa classe está funcionando e bem como quando a gente instancia, cria um novo carro, então todos os atributos e métodos também estão funcionando. O Dart ainda sugere aqui que nós não precisamos colocar essa palavra classe, do tipo classe aqui, tá? Então, esse carro, sempre quando nós criamos um carro com a letra C maiúscula, nós estamos criando um objeto, tá? Instanciando a classe, tá? Então, do tipo carro. Então, ele fala que não precisa ser, a gente pode simplesmente colocar o var. E o Dart também ele é inteligente o suficiente para saber que isso ele está referenciando, criando uma instância do carro. Então, em outras linguagens nós precisamos, mas no Dart não precisa. Então, não precisa desse new aqui, a gente pode substituir por isso. Então, vamos fazer aqui também. Substituímos a palavra carro por var, de variável. Se nós colocarmos o mouse aqui de cima, então reparem que ele cria do tipo carro, tá? Então, eu vou apagar aqui também. Tá certo? Então, esse carro 2 ele é do tipo carro. Verifique aqui, ó, tá? Então, o var ele substitui essa palavra, tá? Esse carro. E também tiramos a palavra new aqui.
e vamos executar para ver se continua funcionando. Muito bem, continua funcionando de acordo com como planejamos, tá? Então, o que nós aprendemos nessa aula? Nós aprendemos a criar uma classe, tá? Essa classe que começa sempre com a palavra reservada class, carro, a letra carro como C maiúsculo, então toda classe tem que ter a letra C maiúscula, e essa classe fica entre as chaves. Ele tem os atributos e também tem os métodos, tá? E nós aprendemos também a instanciar essa classe criando dois tipos de carro, tá? O carro 1 e o carro 2, com marcas, modelos e motor diferente. E também nós imprimimos os, os, os métodos aqui, tá? Então, fazendo o que cada uma sugere aqui. Então, nessa primeira aula de classes é isso aí. No decorrer do curso nós vamos falar muito sobre as classes, tá? No Dart praticamente tudo é uma classe, tá? Tudo é classe. Então nós vamos estudar muito nas próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado e nós nos encontramos então na próxima aula.